Apoio sempre de Vossa Excelência. Senhoras e senhores senadores, imprensa do Senado, amigos. O programa do medo veiculado pelo Partido dos Trabalhadores beira ao ridículo. Como é que o PT tem a coragem de falar em medo do passado quando o Brasil e o mundo assistem ao verdadeiro naufrágio da economia e à perda do controle sobre a inflação? Queremos a volta ao passado, sim, e o mais rápido possível. Passado de estabilidade econômica, de equilíbrio fiscal inquestionável, legado do governo Fernando Henrique Cardoso. Lula recebeu um país organizado e estável economicamente, um país pronto para o desenvolvimento sustentável e duradouro. Mas, em lugar de fazer reformas, preferiu acomodar-se e navegar na herança fantástica deixada por Fernando Henrique e na bonança que antecedeu a crise nos Estados Unidos. Lula quis apenas aproveitar os bons momentos de prestígio político para iludir o povo, como se o Brasil estivesse imune à crise. Até mesmo os tão alardeados e necessários programas sociais, colocados como bandeira maior do PT, são heranças do governo de Fernando Henrique. O que o governo Lula fez de substancial para oferecer uma educação de qualidade para o Brasil? O que o governo Lula fez de indispensável para dotar o Brasil de uma infraestrutura adequada para o escoamento da produção? Luiz Inácio governou em função de transformar pequenas realizações em fatos e factoides políticos. Mas qual foi o legado que o governo Lula deixou para a economia, para a produtividade e competitividade do Brasil? O maior mérito de Lula é ter enganado o povo brasileiro ao eleger uma sucessora orientada por dogmas antiquados e uma doutrina sectária que tem levado o Brasil a um desgoverno. As consequências são imprevisíveis para o desenvolvimento do país. Quem tem todo o direito de morrer de medo é o trabalhador brasileiro, que vê o dragão inflacionário torrar o seu dinheiro no final do mês. É a dona de casa que vai ao supermercado e vê um carrinho de compra cada vez mais vazio. Quem tem de sentir medo é o cidadão que precisa de remédios e percebe no balcão da farmácia que está tudo bem mais caro do que o ano passado. Em capitais como Brasília, a inflação estourou o teto da meta há muito tempo. A presidente não enxerga porque não quer enxergar. Dilma Rousseff parece ter herdado de seu sucessor a pior das qualidades, ignorar a realidade e fazer pouco caso de fatos incontestáveis. A exemplo da malfadada balela da Marolinha, a presidente tem o desplante de dizer, por exemplo, que os aeroportos não têm padrão FIFA, mas sim padrão Brasil. O que é isso, companheira Dilma? Não perca as estribeiras nem se desespere. É uma vergonha para todos nós brasileiros ouvir uma presidente sair pela tangente e dizer, por outras palavras, que as obras inacabadas da maioria dos aeroportos e os improvisos nos estádios são padrão brasileiros. O Brasil pode e tem o direito de exigir o padrão FIFA. Trata-se de um oportunismo sem igual. A presidente tirar proveito do repúdio que a população sente por tanto dinheiro gasto com a Copa do Mundo. Seguramente a mais cara da história. A soma das duas últimas Copas que foram realizadas na África e na Alemanha. O governo faz de tudo para atender o padrão FIFA. Aprova um regime diferenciado de contratação, criando as condições ideais para superfaturamento. Adota medidas que chegam mesmo a tirar a soberania brasileira. E agora? Agora vem a público criticar a FIFA? Isso não faz sentido e não engana ninguém. O eleitor já constatou que, além dos bilionários estados e de uma dívida a ser paga por todos nós, muito pouco vai ficar como legado da Copa para o trabalhador. Além disso, isentou a FIFA de todos os impostos. Vai receber líquido. Senhoras e senhores senadores, eu aqui tenho medo das palavras da presidente Dilma sobre a inflação. Dizer que não está tudo bem, mas está tudo sob controle, é reconhecer que a volta do indomável dragão inflacionário, alimentado pelo descontrole de preços, pelas maquininhas incessantes de remarcação e pela perda do poder de compra dos salários. Como cidadão que viveu a hiperinflação nas décadas de 80 e 90, tem medo de tudo de ruim, é prejudicial que esse quadro pode causar ao Brasil.
Tenho medo desse ar misterioso de quem aposta para ver. Dilma anda cutucando o dragão da inflação com vara curta. Para ela e para a equipe econômica, uma inflação que insiste em ficar no teto da meta ou estourá-lo num mês ou no outro, dá para ir levando, embora não esteja tudo bem. Isso causa pavor exatamente porque, quando a inflação começa a fugir do controle, pode saltar de um momento para o outro de 6% para 10% e daí para diante. A verdade nua e crua é que, sem controlar os gastos públicos e sem uma ação preventiva, Dilma vai deixar uma herança maldita para seu sucessor. Causa pavor esse ritmo leniente do controle da inflação, que chega à irresponsabilidade do governo com o salário do trabalhador. Como não temer a volta da inflação na faixa dos 20% ao mês? Todos nós sabemos como foi uma verdadeira guerra para o governo de Fernando Henrique colocar o freio na inflação, aliás, com medidas duramente criticadas pelo mesmo Partido dos Trabalhadores. O mesmo PT que está destruindo a estabilidade econômica. Tem medo das dificuldades que as famílias enfrentavam para preservar os orçamentos familiares e tentar driblar o descontrole dos preços. Antes do Plano Real, a inflação era um pavor para as empresas, que não conseguiam sequer traçar planejamentos seguros para o médio e longo prazo. Não é por acaso que o medo do Brasil inflacionado já chegou ao contexto internacional. A falta de rédeas na economia gerou a desconfiança dos investidores e resultou num rebaixamento da nota do Brasil pelas agências de risco. Esse descrédito reflete o mesmo medo que os brasileiros têm em relação à continuidade do governo Dilma. Não estão claros os rumos que serão tomados na condução da economia por um presidente que enfrenta frágil quadro fiscal e desaceleração do crescimento do país. Tudo indica que, para melhorar os números, já estão pensando em uma manobra contábil, ardilosa e sem compromisso com a verdade. Como qualquer brasileiro, com o mínimo de bom senso, tenho medo das mentiras do ministro Mantega para o desempenho da economia. Até agora, as previsões fantasiosas foram um fiasco. Será que Mantega e Dilma vão lembrar que no início do governo previram um crescimento médio do PIB de 5% ao ano? Nesses anos do governo Dilma, o Brasil só tem visto um pibinho, através do outro, na faixa de 1,9. O governo Dilma só não perde em desempenho para os de Collor e Floriano Peixoto. Consegue atingir apenas 40% do crescimento médio de todo o período republicano. Imagine se ela não tivesse a fama de boa gestora. O cidadão tem que temer pelo futuro do Brasil. Se continuar no ritmo atual, será um país sem crescimento, sem incentivo à produtividade, sem possibilidade de emprego e sem uma economia estabilizada. Apavora lembrar que a corrupção leva pelos ralos 69 bilhões de reais por ano. Esse é outro fantasma que nos atormenta. A continuidade dos males do presente, das falcatruas, dos mensalões, dos demandos, dos aparelhamentos da máquina pública e da má gestão. O brasileiro quer voltar a ter um país de futuro promissor e livre de corrupção. O brasileiro quer conversar com os políticos para que consigamos trazer o país dos trilhos na estabilidade econômica com serviços públicos de qualidade. A estabilidade econômica, o equilíbrio fiscal e o controle inflacionário são patrimônios do povo brasileiro, que quer também justiça e honestidade. O país que precisamos e devemos legar às gerações do futuro não pode abrir mão do crescimento sustentável e duradouro, não pode abrir mão de emprego, de prosperidade e de competitividade. Trata-se de um imperativo histórico, senhoras e senhores. Muito obrigado.